E agora, uma moça que cuida e zela por 48 mil crianças na nossa cidade. Eu tô falando da nossa secretária de Educação, Juliana Guedes. Olha, secretária de Educação, é uma missão cuidar de tantas crianças e de seus pais e mães, né? E sei lá, às vezes de avós, num momento de desafio do planeta, né? Planetário. E aqui em Mogi das Cruzes, as nossas crianças não param quietas. Não param. E eu sei bem que você viveu isso com teu pai, que foi nosso secretário de Educação aqui também durante um bom tempo. Mas sabe o que eu me pergunto? Porque na minha vez, né? Essa história de pandemia e tudo mais. É muita novidade junta, né? Pois Vamos olhar até pelo lado, não só pelo lado difícil dessa pandemia, mas que desafio, hein, Juliana? A gente não tem respostas prontas, né? Estamos aprendendo isso? Exatamente. Eu acho assim, ser secretário de Educação é uma delícia, né? Claro que cada um sabe onde a sola do sapato aperta, né? Mas é muito bom, é prazeroso. Mas eu não contava com essa pandemia. Faço parte de um grupo grande de secretários de Educação aqui do estado de São Paulo e tá todo mundo como eu, né? É um desafio inusitado, né? Vamos só voltar ao tempo, não quero fazer você sofrer não, mas só para contextualizar aí para os telespectadores, né? E aí, assim, março de 2020, né? Comecinho de março, realmente a coisa é séria, vamos ter que parar tudo. Quando veio essa notícia, qual foi a tua... Você lembra de como foi a tua reação? Fiquei super tranquila, porque eu achei que era por uma semana. É verdade, muita gente... que legal, vai dar uma pausinha, a gente faz formação dos professores agora no começo do ano, que é sempre bom fazer, tá tudo certo. E aí não foi isso, eu acho que o estado de São Paulo, as cidades do estado de São Paulo, realmente, elas são percursoras de uma porção de ações em nível de Brasil. E por conta disso, a gente começou a perceber que quando São Paulo se movimentou, aí tudo veio à tona, né? Então todas essas questões vieram à tona e aí a gente foi ficando, e estamos aí há meses, né? Sem o contato com as crianças. A gente não pode dizer que é sem aula, mas sem o contato com as crianças. Olha, e eu fico imaginando, né? Tudo bem que criança dá trabalho e tem que dar trabalho mesmo, que é criança, né? Mas já bate uma saudade daquela gritaria, não bate, não? Olha, eu estive há 2 semanas atrás, mais ou menos, numa escola e ver a escola vazia me deu uma tristeza. É diferente, né? Eu acho que todos os educadores e muita gente que está te assistindo, que vive esse mundo de escola, deve estar com o mesmo sentimento que eu. Tá muito difícil. A gente não sabe como lidar, né? É uma ausência do humano, sabe? É complicado. Ainda mais para professores, né? Que são pessoas, assim, quase que anjos, né? Na nossa vida, porque afinal de contas, sem professor, nada funciona, nada vai para frente, né? E eu fico imaginando essa saudade, né? Dos professores com os seus alunos e com esse cotidiano. Mas numa pesquisa que vocês fizeram recentemente, deu um resultado que eu confesso que me surpreendeu. A mim também. A você também? Também. Conta para os nossos telespectadores quais eram as 2 perguntas que nessa pesquisa feita pela Prefeitura, pela Secretaria de Educação, foram feitas aos pais, aos responsáveis por essas 48 mil crianças. Vamos contextualizar isso para entender essa resposta. E essa pesquisa ela foi para todos, inclusive funcionários. Tá? Então, funcionários, que eu digo de todas as categorias, professores, auxiliar de limpeza, enfim, todo mundo que quis pode responder. Eu respondi. Né? E desde que eu fosse mogiano, que a gente estivesse falando do mesmo assunto.
E abrimos aí para a população. Tivemos 27.044 respostas válidas. Quando eu falo por respostas válidas, é que o sistema exigia que se colocasse um CPF e ele já impedia que uma mesma pessoa votasse mais do que uma vez, né? Mas, lógico, a gente fez toda aquela checagem, né, para ver se realmente eram pessoas que tinham a ver com a cidade de Mogi e tal, enfim. E aí chegamos nesse número, 27.044 pessoas respondendo. Eram 2 perguntas. Vamos ver se eu lembro. Era mais ou menos assim, ó. Você concorda que as aulas retornem neste ano? 2020. 2020. E Primeira aí, pergunta, primeira né? pergunta. Segunda pergunta. E a segunda pergunta é, se as aulas voltarem, você vai levar seu filho para a escola, né? Porque a gente começou a perceber em outros municípios maiores, e Mogi não foge muito dessa realidade, por exemplo, da cidade de São Paulo, em que as pessoas começaram a se manifestar contra. E isso, para o gestor público, é realmente algo que precisa ser averiguado por todas as situações, não só financeiras, mas por uma questão mesmo de gestão democrática, como eu disse, participativa da população. E aí, qual foi a nossa surpresa? 89% das pessoas disseram que não queriam que o ano voltasse, né, que não concordavam com o retorno às aulas e que também se voltasse também não levariam os filhos. 90%, 89%, 90%, quase 90% não querem a volta às aulas. Não querem ou não levariam os filhos. Vocês estavam preparados para tamanha resultado de 90%, Não, Juliana? nessa pandemia a gente não estava preparado para nada. Isso foi mais uma novidade. Como é que vocês interpretaram essas 90%? 89%, 90%? Bom, a gente vem de uma administração que o tempo todo diz que o mais importante é zelar pela vida do ser humano. Então, me pareceu muito coerente a resposta, né? Eu não esperava, mas me pareceu coerente. E enquanto educadora... Poderia dar um 60, 40, alguma coisa assim, né? Sim. Mas foi 90%. Eu tenho uma teoria também. Eu acho que as pessoas que responderam a nossa pergunta, em grande maioria, realmente são do sistema público municipal, né? E a gente também lida com crianças de uma outra faixa etária, Leandro. São crianças pequenas, 3, 4... De 0 anos, né? Então, de 0 a 10, né? De 0 a 10, 0 a 10. Isso. Essa é a nossa maioria. A gente tem uma única escola que é de 11 a 14, mas, enfim. Kaique. Então, são crianças que exigem um maior cuidado, não é? Que precisam de um zelo. Então, a família também nessa faixa etária, em tudo e para tudo, é muito mais zelosa. Eu sou professora também do ensino fundamental, anos finais e médio, e eu vejo a diferença, né? Então, até uma certa idade, a criança está acolhidinha no ninho. Depois de uma certa idade, aí quem é pai e mãe de adolescente como eu sabe que a vida não é fácil. Depois dos 14, 15 anos, você fala, vai, né? Tudo bem, já está fortalecido, né? A gente até quer que conheça o mundo mesmo. Se bem que minha né? mãe fala que eu sou bebê até hoje dela. Ela fala, e aí, Leandro, já voltou de viagem e tal? Olha, Juliana, quer dizer, então, que a população votou por que não se volte às aulas enquanto não tiver, sei lá, vacina, não teve essa condição, mas eu acho que ficam imaginando isso, né? Quando tiver todo mundo imunizado, a gente volta com tudo, né? A gente tem umas conversas de bastidores mais ou menos assim. Tem algumas pessoas com esse posicionamento, o que eu acho muito tendencioso e eu agiria com maior cautela, porque a gente não sabe efetivamente quando essa vacina vai vir. Então, eu acho que a gente precisa repensar essa fala. E existe também uma outra parcela de pessoas que tratam dessa situação não realmente com relação à vacina, mas uma fala que me é bastante preocupante, que é assim, já perdeu o ano mesmo, então, né? Então, isso é importante a gente dizer que o ano não está perdido, né? O ano está diferente. Diferente, quer dizer, você quer dizer, Juliana, aqui, em nenhum momento as crianças pararam, em nenhum momento os professores pararam, a secretaria parou de trabalhar de um jeito diferente. De um jeito diferente. Então, assim, as aulas estão acontecendo.
de uma forma ou de outra. Sim. Não presenciais, é isso? Não presenciais. Nós estamos tentando um novo normal. Tá na moda falar isso, né? É, a palavra da moda, né? Não acho que seja Tem gente normal. que tá tudo anormal. Ah, eu não quero, eu não aguento mais, eu quero voltar. Mas enfim, assim, vocês têm a aula online. Vamos falar, nesse momento, eu gosto de lidar com toda essa audiência que, graças a Deus, acompanha a gente. Muitos são pais ou avós de crianças, né, que estão na rede municipal, mas tem muita gente, sei lá, eu, por exemplo, estou meio por fora, né, porque as minhas já são grandes, mas vamos falar para quem não está tão por dentro das famílias. Como é que está a situação atual dessa criançada, dessas 48 mil crianças? Quer dizer, a gente pode dizer que não parou? Não parou. Como é que tem sido? Tem sido num ritmo diferente, num ritmo com o qual a gente não está acostumado, de muito estranhamento, mas principalmente num ritmo que exige muito da família. E aí, existe pai, mãe, vovó, qualquer um, irmão mais velho, da família como um todo. Por quê? Não é só você transmitir a videoaula pela TV, como a gente faz, não é só a gente deixar essas aulas no YouTube ou no Facebook à disposição. Você precisa criar um ambiente para que a criança entre no clima e que ela tenha uma rotina. Nós estamos falando de crianças que precisam ter rotina. Então, você todos os dias vai precisar tirar a criança da cama, ou sei lá, ou parar a brincadeira, para quem prefere o período da tarde, vai parar a brincadeira e vai falar, meu filho, agora é hora da aula. E isso tem que acontecer, né? Num geral, eu falo por mim, tá? Eu não consegui muito isso com a minha filha. A minha sorte foi que ela tem 15 anos, então ela se vira, é uma boa aluna e é dedicada. Mas se ela fosse depender de mim, ali todos os dias, eu não sei se eu conseguiria fazer isso. Então, por esse motivo, a gente precisa muito da família conosco. Acho que nós nunca precisamos tanto da família para criar essa ambientação, para que esses pais estivessem com a gente. E é claro que a família também precisou conhecer o que a gente estava ofertando. Por quê? A gente tem uma série de coisas novas que a gente vem trabalhando aí nesses últimos 4 anos de gestão, que são interessantes e que às vezes ficavam lá, sabe, assim... meio de stand-by, não vou mexer com assim... isso, mas esse negócio é para que ter tecnologia e tal... E agora é extremamente necessário, né? Então, a gente começa a perceber que o trabalho de 4 anos, que a gente imaginava que fosse surtir algum efeito daqui, vamos pensar, outros 4 ou 10 anos, né? Porque em educação a gente sempre pensa, né? Ele já foi para já. Então, todo dia, né? Agora tem novidade aqui no celular do pai e da mãe, né? Isso. Nossa equipe sempre encarou a educação como um cidadão do século XXI, ponto. Ainda que eu seja do século XX, acho que você também, né, Leandro? Nossa. A gente seja do século XX, mas essas crianças agora, atualmente, que estão conosco, elas já nasceram no século XXI. Nativos digitais. Isso. Então, a gente precisa entender quem são essas crianças e como é que elas vão interagir no mundo, né? Então, hoje, você pode ter 2 tipos de analfabeto, né? Um analfabeto digital e um analfabeto funcional, né? Aquele que não sabe ler e escrever, mas tem também aquele que, além de não saber ler e escrever, também não sabe navegar na internet, não sabe se virar ali naquele ambiente virtual. E isso não cabe mais no século XXI. Então, a escola precisou estar junto. Muito importante dizer que, sem esquecer que nós precisamos fazer a criança ter contato com a vida, com as pessoas, com as coisas. Então, assim, ninguém está dizendo que a Secretaria de Educação hoje é 100% digital e acabou o abraço, acabou a interação com a terra, acabou a brincadeira. Não, mas a gente precisou trazer o digital para dentro também. E veio e ajudou e está ajudando muito nesse momento tão difícil. Eu fico imaginando a Juliana Guedes enfrentando... Ainda bem que tem equipe, né? Ainda bem que tem suporte, ainda bem que tem uma boa verba, né? A educação de Mogi
conta com uma boa verba, mesmo assim é difícil, porque a verba sempre existiu, né? É a mesma verba. Mas sem impostos não é mesmo, o percentual é o mesmo. Isso também diminuiu? Sim, né? Porque, na verdade, vamos entender assim, a educação, o mínimo obrigatório de aplicabilidade do dinheiro público em educação pelo município 25%. É de 25%. Mas é 25% sobre aquilo que você arrecada. Se você não arrecada, arrecada menos. Mas e os professores, esses 2.000 professores, todos foram mantidos? Algum foi afastado, demitido, ou enfim, remanejado? Professores do quadro efetivos, concursados, todo mundo recebendo salário, trabalhando muito, muito mesmo, até aproveitar, sei que muitos assistem teu programa, agradecer esse pessoal, porque eu sou uma pessoa que eu tenho um orgulho tão grande dos meus colegas, sabe? É assim, olha, até me emociona. A gente vê algumas coisas que realmente me fazem acreditar que essa profissão é muito nobre. Muito bem, olha só a nossa secretária de Educação, Juliana Guedes, e um dos assuntos que também causa bastante dúvida, às vezes, ou até polêmica, é essa distribuição da merenda, né, Juliana? Porque vocês não são especialistas em logística, né? Eu sei que o alimento vem, é processado, é entregue e tal, mas e aí, nesses 6 meses... Tá todo mundo de barriguinha cheia, né? Olha, como é que tá isso? A gente está tentando. É assim, eu acho que boa parte está sendo atendida, sim. Mas eu vou explicar como é que isso funcionou. Primeiro, é importante dizer que a gente está num descompasso aí, né? Com o Ministério da Educação, com uma série de normas que a gente ficou esperando que viessem e não vieram, mas a da merenda veio, e veio rápido. Então, a legislação da merenda, existe um recurso transferido aos municípios pelo Plano Nacional de Alimentação Escolar, vulgo PNAE. Tá? Esse recurso, ele é parte do dinheiro que é empregado na merenda. Depois ele deve ser complementado pelo próprio município ou por outras verbas. Então, para este recurso, vamos pensar assim, para essa parcela de recurso, existe uma legislação que me permite fazer a distribuição do gênero para a criança, preferencialmente para a criança em vulnerabilidade. Então, vamos entender que ele não diz, como é que eu posso dizer, existe aí como a verba não é total, não é tudo que a gente gasta em merenda que pode ser repassado em alimento, então existiu uma regra vinda do governo federal. E ainda diz que é a critério do município dizer, então, quem são essas crianças que receberiam em linha de vulnerabilidade. A exemplo de outras cidades, como a própria cidade de São Paulo e o governo do estado de São Paulo, a gente, então, fez por onde distribuir esse recurso não em espécie, porque isso foi vetado recentemente pelo presidente Jair Bolsonaro, mas em gênero, né? em alimento, em coisa física, a gente então estabeleceu que a linha seria os beneficiários do Bolsa Família. E aí hoje, eu digo para você, nós temos cerca de 16 mil beneficiários do Bolsa Família. Dos 48 mil alunos? Isso, dos 48 mil, então 16 mil. Desses 16 mil, também existe um critério que a cesta ela deve ser encaminhada para a família. Então, a gente tem aí mais ou menos 13 mil cestas sendo distribuídas todo mês. Claro que existem aqueles casos de alta vulnerabilidade. A gente tem um caso que eu fiquei até tocada, a mãe é cadeirante, enfim, não dá para ela ir buscar na escola. Então, nesses casos, a gente continua levando os produtos. Ou zona rural, que é muito afastado, por exemplo. Às vezes a criança mora, 10 quilômetros da escola em estrada de terra. Não vou fazer a mãe andar 10 quilômetros. Então, a gente tem lá todo um aparato ali, a diretora que conhece, já a gente vai com o nosso motorista e, nesses casos, a gente acaba levando ainda. Né? Mas, em sua grande maioria, as pessoas vêm retirar. E tem mais um agora, né? A gente, além disso, essa mesma verba PNAE, ela diz que da verba como um todo, 30% dela eu tenho que gastar em agricultura familiar. Então, a gente está entregando, a gente fez uma experiência para ver se dava certo, entregamos legumes, um kitzinho, porque foi mais de 160 toneladas de legumes e verduras.
Porque aí nesse caso, para todo mundo. Aí a gente Precisa fazer uma entrega rápida, porque é perecível, né? Totalmente. Foi uma loucura, mas a gente deu conta. Olha, tá saindo PhD em, sei lá, logística. Ai, tudo que o diploma de pedagogia não me ensinou. Tá aprendendo tudo nessa pandemia. A Juliana Guedes, você sabe que ninguém passa por aqui sem escolher uma boa música pra gente chegar perto do final da entrevista, né? Ah, é? Você escolhe aqui, porque o Ronaldo tá ali, ó, já com o Arsenal, pode vir. Vinil, ela conhece. Vinil? A Juliana, você já pegou num vinil? Muito obrigada pela gentileza. Então... Já achou que não? Você pode escolher aqui. Nossa! Esse é o George Michael. Esse aqui é Stevie Wonder. Simply Red. Nossa, só romântica. Não, tem coisa Tem umas coisas. Cazuza, sem dúvida. E ainda vou dizer qual. Quer ver aqui atrás? Tem aqui também. Aí? Acho que é o lado A e o lado B, lembra disso? Fica à vontade. Olha, vamos pro Dia Nascer Feliz. Boa. Pode ser? Perfeito. Vamos lá. E ele tem, de uma maneira ou de outra, né, tem nascido feliz, né? A gente está aprendendo, a gente sofre, né? Mas a gente aprende pra caramba, né? E aprender... Não, porque você fala fazer mais o mesmo, não, fazer mais... Nós estamos aqui para aprender, né? Vai ser um ano perdido, não, né? Não é um ano perdido. Não. Essa criançada, eu vou colocar, imagina uma criança de 6 anos de idade, né? Ela está prestes a ser alfabetizada, né? Ou quase 5, 6 anos de idade. A nação no geral, a tua visão como gestora e professora, né? Nosso país vai ter um prejuízo? Vai. Não tem como negar isso, né? Não, a gente pode talvez correr lá na frente, acelerar isso e correr atrás. Eu acho que o que a gente vai ver é a medida do prejuízo. Então, num sistema público que ampare, como é o caso do nosso aqui em Mogi, com bons professores e professores interessados, e com uma família que zela pelo seu filho, esse prejuízo, ao longo da vida da criança, ele se recupera. Ele vai existir, mas ele se recupera. Agora, se você tem uma escola fraca, uma escola ruim, e além disso, essa criança também não conta com apoio familiar, aí nós teremos um grande prejuízo, né? Eu comentava com você há pouco que o sistema municipal não se resume à minha gestão. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de fazer parte dele enquanto carreira, né? Eu sou profissional de carreira e estou nele desde 2003. Já tivemos vários secretários, né? E todos eles... Mandar um grande abraço, beijo para nossa querida também, né? Todos, Professor Armando Sérgio, a Maria Geni. Nossa, para todos com quem eu trabalhei, gente, né? Assim, alguns eu conheço de nome, só não tive o prazer de estar com eles, né? Professor Armando Sérgio não tive o prazer. Professora Maria Eugênia conheci uma vez, enquanto estava diretora de uma escola, mas pouco conversei com ela. Professora Maria Geni, sem dúvida nenhuma, foi minha mentora. Querida. Imagina, o primeiro puxão de orelha que eu recebi enquanto diretora de escola foi com ela, né? E enfim, a professora Servan, a professora Rose Rogério, todas elas que estiveram conosco agora, deixaram um legado. Então, a educação de Mogi vem se fazendo há muito tempo. Essa continuidade é muito importante, né? Apesar das políticas da vida que às vezes vão e voltam, tal, mas na educação, Mogi não tem brincadeira. Mogi sempre levou a sério e sempre teve um alto nível, né? E você continuando fazendo esse trabalho é importante, com desafio e pandemia e tudo. Com as crianças do século XXI, com pandemia e o que mais vier, se Deus quiser, pedindo sempre muita proteção, muita força. Deus abençoe Juliana Guedes e você, pai e mãe, principalmente pai e mãe, mas vale irmão mais velho, como a Juliana mesmo falou, vale avô, família. Vamos dar uma força para essa criançada. Eu sei que às vezes é difícil, precisa ir trabalhar, o pai precisa trazer, a mãe precisa trazer, mas assim, atenção com a criançada, porque eles são o nosso futuro.
A família é base de tudo. Só por falar nisso, queria agradecer a minha, que tá em casa Olá. me esperando, né? Mas olha, se não fosse minha família, eu certamente não teria vencido todas essas dificuldades ao longo da pandemia. Então, um beijo pro meu marido, Leandro, e pra minha filha, Laís. Legal, Leandro, Laís, é isso aí. Juliana Guedes, hoje aqui, uma entrevista muito especial e importante no Cidade Viva Talk Show. Obrigado. Obrigada a você. Eita aí, Ronaldo! Podia nascer feliz, podia nascer feliz, o mundo inteiro acordar.